Na realidade, assim, eu queria que voltasse naquela lâmina do primeiro empréstimo lá, no segundo, primeiro. O outro. Já, mas eu acho que, do jeito que está aí, nós vamos acreditar na conta do participante lá os R$8.000, né? Seria as 13 parcelas. Eu acho que isso aí pode prejudicar o participante muito. Eu acho que o Banesprev, ele tem as pessoas que poderiam cuidar desse empréstimo desses colegas aí do parcela mês a mês. Então, por exemplo, primeira parcela, primeiro mês, R$580. Vai pagar os R$125 já do 580. Vai diminuir, não vai ser tão penalizado o trabalhador ali, a pessoa que vai fazer esse empréstimo. Porque vai pegar os R$8.000, vai pagar juros de R$8.000 no primeiro mês. R$8.000, né? Menos 125, então vai penalizar demais. Então, a minha proposta, você acha um jeito lá, o banco é bom fazer essa engenharia financeira. Então, acho que vocês também têm pessoas qualificadas para isso. Para que diminua o impacto aí, que não pese tanto para esse trabalhador no futuro aí. Não sei se meu raciocínio foi... Perfeito. Deu para entender aí. Então, essa é a minha preocupação. A gente tem como fazer, feito um terceiro empréstimo lá, né? Você vai, mês a mês, você vai emprestar isso para o trabalhador. Entendeu? Eu acho que isso aí vale a pena o sacrifício nosso. Então, cara, não, depois da fala sua do Walter, aí eu estou convencido que nós vamos mudar isso aí. Eu tenho que me envolver no sistema lá, tem muitas coisas para resolver, mas a gente vai acertar. Eu vi isso 100 vezes. Mais de 100 vezes, mas depois da fala de vocês aqui, eu estou convencido que isso é uma coisa que tem que ser mudada. Nós vamos trabalhar para mudar lá, nem que eu vou fazer no braço, se for necessário. Vamos cuidar disso lá. Além disso, tarefa de casa realmente. Porque aqui, olhando e ouvindo vocês, a gente fica cuidando, você vai cuidando. Porque você tem a área tecnologia que te pressiona, quer dizer, você tem a área jurídica que te pressiona, embora eu seja advogado, mas é lógico que você está como executivo, você está como advogado. Então, essa questão, né? Trabalhadores cabelos. E aí outra pergunta, assim, me perguntaram, o BPD, como fica? Porque assim, esse colega que está no BPD, ele vai, quando ele saiu do banco, né, foi mandado embora, ele fez o acordo, deixou lá o BPD e falou assim, você vai receber R$5.000 lá na frente, do Banesprev, tá? E ele não vai pagar nada e vai ter esse benefício de R$5.000. Ou ele vai chegar na frente e vai ser menos do que tinham projetado para ele R$5.000. Sei lá, 4.900, 4.800. Essa é uma pergunta que ele me fez, eu não soube responder. Se eu encontrar alguém que sabe, eu vou perguntar. A pergunta é boa. Entendeu? O BPD, como é que fica? Porque já tem lá a previsão dele. Ele vai receber, está pagando o INSS dele, vai receber do INSS e o valor na frente seria R$5.000. Isso vai reduzir ou vai ser o mesmo R$5.000? Essa é outra pergunta. Tem alguns colegas que ligam para a gente e falam, eu não sei se eu vou ter condições de pagar esse aporte aí extraordinário, estou pensando em migrar para o plano 3. Eu falo, pelo amor de Deus, não faça isso, né? Eu quero saber se o Banesprev vai receber essa ligação, qual vai ser o encaminhamento de vocês com relação à pessoa não fazer essa migração, para que mantenha-se no plano 2, porque a gente sabe que a cobertura é muito melhor. Então, se vocês vão ter esse diálogo com esses trabalhadores, ou se vocês podem encaminhar para a gente aqui, que a gente vai tratar disso, entendeu? Mas assim, se no Banesprev vai ter esse tratamento com essas pessoas que pensarem em migrar, que ventilarem em migrar para o plano 3. As perguntas são boas, tem a questão do empréstimo, a gente vai trabalhar nisso lá. Na questão do BPD ser igual ao patrocinado, nos preocupa menos, porque o BPD ele tira uma fotografia e realmente ele projeta esse benefício. Nós temos exemplo, por incrível que pareça, Wagner, desculpa, por incrível que pareça, tem vários exemplos concretos que o BPDista passou a ganhar mais do que se ele tivesse ficado pagando, tivesse ficado na ativa, porque na realidade a rentabilidade levou a isso. Então o BPDista ele tem uma zona, nesse sentido, uma zona de conforto, ele já pagou esse compromisso que ele tinha quando ele fotografou o plano. Então essa é uma questão. Com relação à migração do plano 3, estou muito confortável para falar, porque na realidade isso aí é lógico, se for consultar o patrocinador nesse assunto, o patrocinador vê o aspecto econômico, ele pode até ter um entendimento ou outro, não quer dizer que tem. Mas eu respondi uma consulta de uma participante por escrito outro dia, falei para ela não migrar. Ela mandou o e-mail para a central de atendimento, como é um caso bem complicado, a central de atendimento pegou e, olha, para a diretoria responder em 5 dias, eu respondi acho que isso ontem. Eu respondi para ela, olha, você não terá o benefício que você tem, o plano atravessa um momento difícil, mas que não é o caso de você migrar, porque você vai migrar sem reserva nenhuma, só com as suas contribuições. Você não comprará esse benefício, falei, sem ler
sua idade, sua ficha, mas pela média etária do plano. Então realmente é desaconselhável. Algumas pessoas às vezes têm falado isso, eu tenho chegado a essa conversa comigo, mas essa participante fez uma consulta, inclusive ela está nativa, né? Ela fez a consulta por escrito. Falei, no extremo, você deve fazer um empréstimo. Até respondi isso para ela. A orientação lá na entidade é desse sentido, que ela é uma orientação previdenciária, porque daqui 3, 4 anos esse participante está chegando na aposentadoria. E eu não posso orientá-lo a mudar, porque se eu movimentar, depois ele vai na justiça e fala, eu vim aqui, o Banesprev falou que era para eu mudar, e é o prejuízo que eu estou tomando, eu quero voltar, porque pessoas que migraram, eu cuidei da migração no 3, e a migração no 3, o Chocolate fazia a seguinte propaganda contra. O Chocolate está aí. Se fosse tão bom, não estava tão claro em tantas letras garrafais. Porque o plano 3 foi uma migração que eu cuidei daquele contrato. Mas era o seguinte, o cidadão que assinasse aquilo juridicamente, sob a minha ótica, ele estava amarrado naquele plano. E tivemos discussão na justiça, depois de 8 anos, o cidadão completou, até falou, agora eu quero voltar para o 2. A hora que você leva um contrato que ele assinou, letras garrafais, bem claro, houve acordo de P0, você mostra para o juiz e fala, não, esse cidadão fez um negócio aqui. E esse negócio depois ele se arrependeu, e às vezes a gente se arrepende de negócios. Só que não dá para você querer restaurar uma coisa. Então, a migração para o plano, a entidade ela tem que estar muito segura, tem que orientar o participante com calma, para que ele tome a decisão. E a documentação tem que trazer isso, porque se ele falou, ó, eu vim aqui, o cidadão falou que era para eu migrar, essa migração já nasce nula, o cara tinha que dar consultoria. E não tem um cidadão que a consultoria hoje seria ele migrar para o plano 3, que a consultoria seria boa. Dos 2 mil e pouco que você pegar, não tem nenhum. Quer dizer, então, toda consulta que tiver nesse sentido formal ou verbal, de jeito nenhum, nós não podemos falar isso, que, embora eu seja nomeado pelo patrocinador, vocês sabem disso, mas na realidade eu sou um consultor que a pessoa fala, ó, a consultação por previdência privada, o que é melhor para mim? Eu vou falar, você vai migrar? E pode acontecer uma coisa pior, ele pode morrer daqui 4 meses, como é que eu vou fazer? A hora que eu encontrar com ele, né? Com certeza nós dois vamos para o mesmo lugar, ou para o céu ou para o inferno, quer dizer, não dá, então é por aí. Eu respondi isso por escrito com uma participante, então estou muito confortável, e fui eu que respondi. Chegou a consulta, eu falei, não migre, não faça isso, é ruim, você vai ter um plano pior, ponto, acabou. Vamos enfrentar isso aqui nesse momento, tá certo? Nem aventei com a possibilidade dela morrer, ficar inválida, porque a pessoa fala, pô, eu mando uma consulta, o cara começa com uma conversa ruim dessa, né? É que nem um cara de plano de continuidade de negócio que você contratou lá. O cara vem te falar que você tem que manter segurança, mas o que é que ele te mostra? Mostra que te estelhou, que cagou com Indaiatuba. Olha o que pode acontecer. E outro dia ele veio toda a apresentação que ele faz para mim, ele traz tragédia. O cara é uma autoridade. Outro dia ele veio e falou, o que aconteceu no Japão lá. Não, no Japão foi na segunda apresentação. Essa outra ele trouxe aqueles prédios do Rio que desceram abaixo. Falou, se acontece isso no prédio que vocês estão. Eu falei, mas você tá doido, Cid? Quer dizer, você vem trazer. Ou seja, não dá. Você contrata o cara, paga caro para o cara te trazer. Aquele destelhamento que ele trouxe lá de Indaiatuba acabou com Indaiatuba. Ele falou, imagina se a sede do Banesprev tivesse aí. Eu falei, pô, mas você tá doido? Na segunda foi o tsunami, e agora foi o prédio do Rio, que desceu abaixo. Então, James, a gente misturou um pouco os assuntos aqui, acho que eu queria fazer uma proposta de encaminhamento, matar o empréstimo, porque eu tenho vários questionamentos aqui quanto ao cálculo atuarial. Bom, com relação a matar o empréstimo, coisa que não dá para mexer. Não dá para mexer na taxa de juros, não dá para mexer nas condições contratuais de 120 meses, não dá para mexer para falar que é mais de 13 meses, porque isso me leva numa gestão temerária. O que dá para mexer? Em relação ao participante assistido, o elegível, dá para você trabalhar lá, isso vai me dar um desgaste muito grande lá na área de tecnologia do interno, para fazer igual nós vamos fazer o participante ativo. Vou ter que mexer em contrato, mas isso aí tudo vale a pena. Essa questão não tem problema, porque nós ajustamos. Se for o caso, fazer um aditivo, um participante, isso dá para fazer. Isso dá para fazer, assim, em linhas gerais. Não é que nada não possa ser estudado, mas eu estou falando, eu poderia levar tudo como estudo e depois falar, não deu para fazer, não deu para fazer aquilo. Eu estou falando que eu acho que dá e que é muito tranquilo para falar que vai fazer. Então, em cima disso, o endividamento sujeito, no primeiro ano ele está ok, ele pega o empréstimo. No segundo ano, o endividamento dele cresceu e aí ele está totalmente tomado. Como é que será analisada a situação dele? Há como fazer uma carência para ele
ou ele vai continuar tomando empréstimo mesmo estando endividado? Essa é a primeira pergunta. A segunda, você já falou que vai mexer, que eu acho que tem que mexer, porque não é justo o sujeito pegar e ainda pagar mais juros. Agora, lá na Assembleia eu perguntei, o Aderaldo respondeu sobre a taxa. Você já acabou de falar que não dá para mexer na taxa. Eu discordo, porque a taxa foi 0,98 um tempão já. Você tem que ver se o risco do plano 5 não está incluído nessa taxa. Por quê? É só risco do plano 2 aqui. Por que subiu de 0,98 para 0,99, né? Para 1,14? Será que é só a despesa administrativa, o risco do 2? Está segregado realmente? Os participantes do 5, quando começaram a tomar na linha do plano 5, não está sendo calculado o mesmo risco, não teria que segregar esse risco? Não, a informação, o que eu tenho lá de estudo, né, que são as informações, é que está segregado. Agora, a gente pode olhar isso lá, isso eu levo como tarefa, porque eu tenho que ver com a área financeira, essa questão passa por lá. Você sabe como é que eu sou nessas coisas? Eu sou meio fechado, a área veio, está fechado e tal, é possível. Então você conhece como é que ele trabalha, não é questão, ó, essa taxa eu não arbitrei, a taxa vem da área com estudo técnico, quer dizer, então nesse sentido. Não, isso eu levo com dever de casa para dar uma olhada tal, e peço lá para o pessoal. E a questão do endividamento, e depois nós vamos abrir para o resto, ou eu me inscrevo de novo, acho que é melhor. Vamos encerrar o empréstimo, acho que é uma boa, né? Encerra o empréstimo e depois a gente faz uma rodada final só de algumas considerações, tá certo? Veja bem, a questão do empréstimo, do endividamento, observe o seguinte, é que no plano nós vamos estar todos juntos, então todos os participantes do plano 2 vão estar no plano. Se houver uma inadimplência grande, isso vai impactar no resultado do plano, tá certo? E aí nós vamos ter que ver que medidas que nós vamos tomar. Então, se tiver um participante que esteja, digamos, totalmente fora da curva, talvez seja o caso de eu cotizar alguma coisa para ele de forma diferente, mas isso nós vamos ter que debater, inclusive, com vocês. Como linha geral, para o participante ativo, se não tiver nenhum impedimento de fluxo de liquidez, nada, o meu posicionamento é que nós devemos emprestar para ele até ele se aposentar. Nós vamos aguentar isso juntos. E depois ele vai me pagar, porque nós vamos atravessar essa fase do plano. Nós estamos num período de vaca magra, mas nós vamos atravessar isso. Então, na hora que a gente atravessar, ele vai lembrar disso. Ou se ele não lembrar, ele vai pagar com a ingratidão e está tudo bem, mas vai ser 1 ou 2. Não é o perfil nosso, não é o perfil da massa que participando do plano 2. Então, eu vou apostar nisso. O cara chegar lá e falar, não tem dinheiro, eu vou assistir, eu preciso de carência, eu faço isso com o cidadão hoje. Que eu nem sei onde ele gastou dinheiro, às vezes gastou muito melhor que com contribuição extraordinária, às vezes gastou no bar, na farra, então, quer dizer, e chega lá e fala, eu estou precisando de uma carência, Jarba, de 8 meses, é lógico, leva para a diretoria e aprova. Então, quer dizer, a linha de empréstimo a gente quer trabalhar ela como nós trabalhamos um empréstimo lá normal, fazer o que dá e às vezes o que não dá. Só que se chegar num ponto que não deu, você fala, olha, você puxa o consignado dele, ele já está totalmente tomado. Você puxa lá, ele está com 40%, 50% tomado, eu tenho que. Aí, mas isso é um quadro futuro. É um quadro futuro. Hoje eu vou emprestar até para o cidadão que está inadimplente, porque na realidade é um custeio que o próprio nome já diz, ele é extraordinário. Ele não estava previsto para as partes, dentro do contexto. Então, né? Mas é nessa linha.